Boa noite, meus queridos irmãos. Quero saudá-los na graça, na paz do Senhor Jesus Cristo. Lembrando a todos que nós já estamos com os nossos cultos presenciais e, portanto, você, meu irmão, minha irmã, que está com saudade de vir à casa do Senhor, venha. Nós estamos já tendo as reuniões de quarta-feira aqui no templo, quinta-feira na casa do irmão Anderson, sexta-feira na casa do irmão Alexandre. Domingo de manhã nós continuamos ainda com a EBD online, mas à noite nós estamos já com os nossos cultos presenciais. Portanto, meus irmãos, gostaria de estar fazendo o ensejo a que vocês estejam conosco, juntos, para que nós possamos louvar e glorificar o nosso Deus. Meus queridos irmãos, a pandemia, eu acredito que ela não vai embora tão já. Vemos aí que há hoje melhores tratamentos, alguns medicamentos já estão surtindo efeito, a questão de mortes caiu bastante, mas nós vamos ter que aprender a conviver com este mal por um bom tempo no nosso meio. Portanto, meus queridos irmãos, vamos voltar ou tentar voltar à nossa rotina. E também, queridos, quero falar em relação à construção. Nós já estamos aqui em bom andamento, já preparando-nos para fazer a caixaria que vai receber a laje. Estamos acertando umas coisinhas primeiro, fazendo a preparação de um banheiro, para nós já termos a possibilidade de usar um banheiro. E Deus está nos direcionando, nos encaminhando. E mais uma vez eu chamo ao irmão, à irmã, a responsabilidade dos dízimos e das ofertas. Irmãos, nós vemos desde os tempos lá do passado, de que o dízimo é uma obediência que nós mostramos a Deus através da questão financeira. E quando nós dizemos que somos obedientes, também na questão do dízimo devemos demonstrar a nossa obediência. Tanto é que o dízimo é para nós usarmos nas questões espirituais da igreja. É uma coisa material, mas que vem a se tornar uma questão espiritual. Como nós vamos pagar água, luz, honorários pastorais e agora com essas despesas da construção, que são despesas grandes, e nós precisamos da colaboração de todos os irmãos. Meus queridos, nesta noite, na reunião de oração de quarta-feira, estou gravando esta mensagem para que vocês também possam, em suas casas, estarem acompanhando. E o texto se encontra aqui em Mateus, capítulo 14, os versículos 22 e ao 33. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor." E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Amados irmãos, querida igreja, nós estamos vivendo tempos em que o viver pela fé faz de nós cristãos um objetivo de estarmos sempre firmes na busca pela nossa santificação. Estamos aqui
por um tempo, por um período. Eu não sei o tempo que nós vamos estar aqui. O salmista, Davi, ele disse que a nossa vida aqui na Terra é 60, 70 anos, o que passa disso é canseiro e enfado. E se nós confiássemos ou tivéssemos a certeza de que a nossa vida seria aqui ou apenas aqui na Terra, nós seríamos os mais miseráveis dos seres de toda a Terra. Mas louvado seja Deus que nós temos a esperança. E a nossa esperança está firmada em Cristo Jesus. A nossa fé dá-nos a certeza de que um dia estaremos com o Senhor Jesus Cristo nas mansões celestiais. Irmãos, quando nós olhamos esse texto, em particular o Senhor Jesus Cristo com os seus discípulos, antes disso ele estava com a multidão. A multidão o seguia, a multidão ia onde Jesus estava. E nós sabemos plenamente que o desejo da multidão era ver as curas, os milagres, ver as maravilhas que Jesus operava e se alimentavam tanto fisicamente como espiritualmente. Mas a multidão, da multidão, poucos mesmo, buscavam seguir e servir ao Senhor Jesus Cristo. Hoje não é diferente, hoje também ocorre isso. Hoje nós vemos as pessoas buscando as curas, buscando os milagres, buscando algo de Jesus Cristo, mas não buscam o principal, não buscam ter a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. O Senhor Jesus, após a despedida da multidão, foi orar. Era um tempo que Jesus tirava para estar em comunhão com o Pai, estar a só com o Pai. Nós também devemos ter o nosso momento, seja de madrugada, seja de manhã, à noite. Eu prefiro mais de madrugada, porque é um tempo que não tem barulho, é um tempo tranquilo, é um tempo que dá para a gente conversar com Deus. Eu acredito que se deixasse para mais tarde aí os afazeres do dia a dia, as coisas que nós temos que fazer, e aí ir acumulando, e chegaríamos a um ponto em que já não damos muito mais atenção como deveríamos. E Jesus ali estava, a sós com o Pai. E antes ele ordenou, olha, eu vou subir ao monte orar e vocês pegam o barco e vão. O Mar da Galileia, ou na verdade não é um mar, é um lago de água doce, mas um lago muito grande, tem uma extensão de 18 quilômetros por um comprimento de 28 quilômetros. Então imagine, irmãos, que toda a nossa região aqui, Guariba, Jabuticabal, Córrego Rico, seria tudo alagado, Barrinha, tudo alagado, e essa extensão era onde os discípulos de Jesus, antes deles deixarem a pesca e seguirem Jesus, mas era onde eles tinham seu ganha-pão. Todos a maioria deles ali eram pescadores, tinham seus barcos de pesca, saíam para pescar, e inclusive um dos barcos que estão usando aqui para levar Jesus de uma margem à outra, provavelmente era de Pedro ou de João. E eles haviam ido, já estavam bem distante. E Jesus terminou a sua oração e começou a andar pelo Mar da Galileia. Irmãos, quem conhece, os pescadores aí que gostam de pescar, sabe o perigo que é grandes extensões de água. Uma vez eu fui pescar lá no Rio Paranazão e, olha, irmãos, é muita água, é uma distância muito grande de uma margem à outra. E a gente sabe os perigos que podem ocorrer. E estava balançando muito, estava vento, e Jesus caminhando pelo mar. E quando viram vindo Jesus com eles, assustaram, falaram, mas o que é aquilo ali? Eu não estou... Como? Quem será? É um fantasma? E nós muitas vezes assustamos com alguma coisa e temos uma reação parecida. E Jesus falou, não, calma, sosseguem, sou eu o que estou indo aí, ó. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Irmãos, quando nós pensamos nessa questão dos discípulos, e esta palavra de Jesus, tem de bom ânimo, sou eu, não temais,
eu quero trazer para o lado espiritual. Eu gostaria de falar com aquelas pessoas que ainda não têm Jesus, não confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Nós, que um dia fizemos a nossa confissão, nós entendemos bem essas palavras de Jesus. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Porque esta é a nossa garantia, essa é a nossa segurança, o nosso passaporte para as mansões celestiais, para a vida eterna com Cristo Jesus. Jesus veio aqui à Terra exatamente para isso, para dar vida e vida em abundância, vida eterna. E as pessoas não têm uma consciência real sobre estarem caminhando aqui. Inclusive, estou preparando uma mensagem para trazer aos irmãos ainda por esses dias, falando em relação às pessoas não se preocuparem ou não terem nenhuma preocupação em relação ao pós-morte. Pensam que vivem aqui, depois daqui, viveu, morreu, acabou. Ou se Deus achar que eles merecem um lugarzinho no céu, tudo bem. Se não achar também, que mande para o inferno. É uma visão muito restrita, muito pequena, muito tacanha. E nós que conhecemos as Escrituras, a Palavra de Deus, e entendemos quando Jesus diz, sou eu, não temais. Eu vi uma frase muito bonita hoje de Lutero, e mais ou menos é assim, quando eu confio ou olho para mim mesmo, não vejo salvação para mim. Mas quando eu olho para Jesus Cristo, eu tenho a certeza da salvação. Porque somente Jesus nos dá essa certeza e a tranquilidade da salvação. E Pedro, vendo Jesus vindo sobre as águas, ele respondeu, Senhor, és tu? E Jesus disse, sou. E se és o Senhor, mande que eu vá até ao Senhor. E Jesus diz, venha. E Pedro, descendo do barco, começou a caminhar sobre as águas. Irmãos, a nossa vida é um caminhar sobre as águas. E Pedro, olhando para Jesus Cristo, ele foi caminhando, caminhando. Mas os dissabores da vida, as lutas que nós temos, as aflições, e muitas vezes nós deixamos a fé de lado e começamos a olhar para os problemas, para as dificuldades, para as lutas, e aí nós tememos. E aí é o problema. Quando nós tememos, nós começamos a olhar para a água. E a água estava balançando, o vento estava batendo sobre as vestes de Pedro. Provavelmente, com o balançar das águas, respingavam sobre as suas vestes, sobre si. E Pedro começou a temer. Pedro começou a temer. E ao temer, deixou de olhar para Cristo. Deixando de olhar para Cristo, começou a descer, a afundar. Nós, irmãos, temos que ter a segurança, a tranquilidade de estarmos firmes com o Senhor. Nós devemos buscar a nossa firmeza no Senhor. Falo para vocês porque eu, como pastor, tenho sofrido lutas, tenho sofrido sabores, muitas vezes me sinto enfraquecido com esta construção, com esta obra, muitas vezes eu me sinto só. Nós temos que tomar decisões todos os dias tem uma coisa ou outra para fazer. O seu Valdeci estava preparando o banheiro, fizemos o pedido dos materiais de encanamento, de água, e aí faltou um cano. Brincadeira, uma cidade como Jaboticabal, aí de repente falta um cano. E por causa desse cano que ainda não temos na cidade, temos de outra marca, mas queremos pôr uma marca melhor para amanhã depois não dar problema para a igreja. E como nós já compramos conexão já de uma marca, não podemos pôr um cano de outra. Pode dar diferença, uma pequena diferença, pode dar vazamento, essas coisas. E não tem esse cano. Então nós estamos aguardando. Aí deixou um pouquinho o que estava fazendo, foi fazer outra coisa. Ainda bem que tem muitas coisas ainda para fazer. Então a nossa vida é assim. É cheia de sabores, é cheia disso, daquilo. E muitas vezes nos sentimos só, nos sentimos enfraquecidos. E Pedro estava ali tão próximo de Jesus. Talvez você vai dizer, mas Pedro faltou fé, ele estava próximo de Jesus, ele estava com Jesus. Nós também, irmãos, o Espírito Santo habita em nós, no nosso coração. E o Senhor Jesus disse que nós tivéssemos fé, faríamos muito mais das coisas que Ele fez. E muitas vezes nós não fazemos. Não fazemos por falta de fé, não fazemos por desobediência. Deus nos ensina uma coisa e nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor está nos ensinando, nos mostrando. E aí nós começamos a afundar.
Mas aí nós temos que clamar. E vemos aqui no texto que Pedro, sentindo a força do vento, tendo medo, e começou a submergir. E ele gritou: salva-me, Senhor. Irmãos, a maravilha desse texto é essa parte do verso: salva-me, Senhor. Nós temos em quem nos socorrer. As ondas vêm, as tribulações vêm, as enchentes vêm, os ventos vêm, começamos a afundar, mas aí nós lembramos do nosso Deus, do nosso Senhor e clamamos: salva-nos, Senhor. E esse mover dos nossos lábios, saindo de dentro de nossas entranhas, um grito de socorro: Senhor, salva-me. O Senhor estende as mãos. E nós vemos aqui que quando Pedro começou a temer e a se afundar, prontamente Jesus estendendo a mão. Prontamente Jesus estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmãos, nós não somos diferentes de Pedro. Nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas lutas, nós temos as nossas imperfeições e, portanto, nós vemos que muitas vezes a falta de fé da nossa parte começamos a afundar. Mas este é o segredo da vitória do cristão. Diga com toda a certeza no seu coração: Senhor Jesus, salva-me. Você está passando uma luta, uma tribulação? Diga: Senhor Jesus, salva-me. Você está passando por um problema financeiro? Diga: Jesus, salva-me. Você está passando por um problema de enfermidade, saúde? Diga: Senhor Jesus, salva-me. E se você está com a sua fé abalada, lembre-se que Jesus te salvou. Irmãos, a palavra do Senhor é clara. O próprio Senhor Jesus diz: eis que estarei convosco todos os dias até o final dos séculos. E nós sabemos, irmãos, que terminando o tempo nosso aqui na terra, vamos estar por toda a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. E Ele enxugará de nossos olhos toda a lágrima que descer de nossos rostos. Portanto, meus irmãos, confie no Senhor, creia plenamente na graça e na misericórdia do Senhor Jesus. Tenham, meus queridos irmãos, uma boa noite e no transcorrer da quinta, sexta, até o final de semana, tenham a alegria de louvar e glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Vamos estar orando. Pai de amor, soberano Deus, agradecemos a Ti por todas as bênçãos e a dádiva que nós temos em Cristo Jesus. Obrigado, Pai de amor, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor na cruz do Calvário salvou-nos da perdição eterna. E agora, Deus, no nosso caminhar, no nosso dia a dia, muitas vezes quando nós deixamos de olhar para o Senhor, olhar para Jesus Cristo, olhar para o autor e consumador de nossa fé, e começamos a olhar para nós mesmos, e começamos a caminhar para nós mesmos, e aí sentimos que estamos nos afundando, que estamos caindo, e vemos a sua proteção, e vemos a sua graça. Salva-nos, Senhor, no dia a dia, Senhor. Dá-me fé, ó Pai, para que eu possa ver a continuidade desta construção, Senhor Deus, até o final dela, Senhor. Dá-me, ó Deus, a alegria de poder estar na Tua presença, louvando e glorificando. Ó Senhor Jesus, esteja com aqueles irmãos enfermos que estão com problemas, ó Deus, de saúde. Salva-os, ó Deus, e dá a Tua graça sobre a vida deles, ó Deus. Pai de amor, também esteja com aqueles que estão passando por lutas, tribulações nos seus lares, discussões matrimoniais, problemas, ó Deus, com filhos. Ó, Senhor Deus, que eles parem de olhar para os problemas, parem de olhar, Senhor Deus, para as ondas bravias e olhe para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Louvamos, Senhor Deus, agradecidos, no nome santo de Jesus nós oramos. Amém, Pai amado.